vídeo de hoje do canal. Frenético empate entre São Paulo e Atlético Mineiro é assunto de hoje. Análise, opinião e muito mais, e claro, 2025. Perder tempo não, vambora para o vídeo. Salve, galera, deu pro gasto. Aliás, todo mundo que falou com a gente no estádio, deu pro gasto. É curioso, né, porque quem foi ao jogo... Vamos estar classificado. Não, assim, matematicamente, o São Paulo tem 12... Vamos lá, daqui a pouco a gente fala do jogo, só da situação. O São Paulo tem 12 pontos de diferença pro Cruzeiro, né? O Cruzeiro, para alcançar o São Paulo, precisaria, para perder o sexto lugar, precisaria ganhar as 4, o São Paulo perder as 3 e ainda descontar um saldo que hoje é muito favorável ao São Paulo. Então, ainda tem uma pequena possibilidade matemática, mas o São Paulo já está no sexto lugar na Libertadores. A questão é saber se vai ainda para a fase de grupos. Não via brasileiro suas forças, não vai alcançar o Internacional, que está numa ascensão, e o São Paulo está no ritmo desse jogo, que é um ritmo quando você está provocado, fustigado, você reage. Mas você tomar a iniciativa, né? Aí é uma circunstância toda, né, Tironi? Que vale discussão. Vale discussão, que é uma questão institucional da comissão e também dos jogadores do São Paulo, né? Sim, concordo. E acho que o deu para o gasto é que, de fato, a gente viu momentos no primeiro tempo de volume de jogo. Então, eu nunca vi um time que toma 2 gols no primeiro tempo, consegue empatar, é verdade, quase vira, mas São Paulo saiu do intervalo aclamado, né, aclamado pelo estádio no intervalo do 2-2. No segundo tempo, parecia que os dois combinaram, vamos empatar, ninguém se machuca e tudo mais. Então, o São Paulo teve péssimos momentos defensivos, ótimos momentos ofensivos, e no segundo tempo ficou meio a meio. Então, para o São Paulo ir para a fase de grupos, ele vai depender da final da Libertadores. Mas eu combinei com um garotinho que estava do meu lado na saída do jogo que eu não falaria mais o nome do hoje segundo colocado do futebol brasileiro, no Campeonato Brasileiro, que perdeu a liderança para o Palmeiras agora na reta final, que vai decidir o jogo com o Atlético Mineiro. Eu não vou assistir mais, falei para o Patrick aqui e para o Léo, nenhum jogo desse clube. E depender desse clube, torcer para esse clube, é dificílimo. Nossa, imagina para o próprio Botafoguense que vai perder de novo mais um campeonato que estava... Ou dois, né? Porque já tem essa final. Né? Surpresa. Entradas de Alisson e Rafinha, né? Alisson no lugar do Marcos Antônio e Rafinha de lateral esquerdo. Pois não é que funcionou? Pois é. O Rafinha fez um bom jogo como lateral esquerdo, um dos melhores jogos dele nos últimos. Foi mesmo. O Alisson dá uma dinâmica e uma segurança completamente diferente ao time, né? E acho que enquanto eles aguentaram, eles foram importantes. Então foi uma decisão de não colocar um lateral esquerdo canhoto, né? O Patrick entrou no final e não entrou mal no finalzinho, mas acho que o Patrick ainda não tinha nem a confiança, nem ritmo mínimo de jogo. Ele voltou depois de fraturar a clavícula para começar jogando. Então foi uma decisão tanto quanto polêmica, mas funcionou. A improvisação, vírgula, né? O Rafinha jogou muitas vezes assim na Alemanha, no Bayern, de lateral esquerdo. Faz muito. No São Paulo ele praticamente não jogou nessa posição, mas ele fez um bom jogo, curiosamente. Foi mesmo, fez mesmo e sei lá. A Dedé tá falando, mas aí, Dedé, ele não jogou como lateral apoiador, ele jogava na diagonal, como armador. Isso é quase um terceiro do meio de campo. E o Ferreirinha fazia o corredor. Deu certo. Deu certo. E ajudou até o Ferreirinha. O Ferreirinha jogou bem também. Fez um bom jogo. Agora, a gente tá falando sobre essa questão, né? Se daqui até o fim, se tiver fustigado, joga, se não tiver tal. Cara, eu acho isso muito ruim pelo seguinte: o São Paulo pode terminar o ano classificado para a pré-Libertadores e tudo mais, mas com uma sensação ruim. E como não vai ter grandes mudanças para o ano que vem, a não ser que, sei lá, o treinador vai embora, sei lá, você vai começar o ano com essa impressão. Eu acho isso muito ruim. Eu acho que o São Paulo tinha que, jogar a Vera o tempo todo até o fim do ano. Eu sei que tem todas essas questões de pré-temporada mais curta, não sei o que e tal. Mas porque ele vai... o risco é desconectar da torcida, sabendo que já vai ser um time que não vai ter grandes coisas no ano que vem. Vai ser isso aí. Você não acha? Acho, mas que isso não aconteceu, né, com os 37 mil que foram ao jogo hoje. Não teve desconexão. Não. Teve no estádio reforço da conexão. Sim, né? Sim. Eu acho que a questão... Mas assim... Já eram 36 mil, já não era 40. Mas aí eu acho que é uma questão como foi contra o Atlético Paranaense, mais ou menos o mesmo público, né? Mas é claro, essa desmobilização é uma situação de fato que está acontecendo. Você vê os caras querem entrar de férias de qualquer forma, mas alguns, e acho que a gente pode citar, é uma espinha dorsal. O Alan Franco, que vem jogando uma temporada muito boa. Muito. O Luiz Gustavo, que vem jogando uma temporada muito boa. E sobretudo o Lucas, então tem alguns ainda
tirando forças, outros já tipo, não conseguem mais, né? Como o Caleri e tal. Mas... E isso é de fato, uma situação complexa. Isso é curioso, né? Você não consegue mais o Caleri, não consegue mais. Cara, porque perdeu a Libertadores? Por que será? Eu acho que não é só isso, né, Tironi? Eu acho que alguns jogaram muito em sequência, tem uma questão de desgaste físico e mental grande. Um objetivo que é simples, entre aspas, ficar em 6, agora ficou muito alcançável. Mas eu acho que, de fato, hoje parece. Tem uma frase aqui que eu falei: a derrota, o 0-2, foi o combustível para o time jogar como jogou loucamente em 25 minutos do primeiro tempo. Com uma intensidade maluca, com troca de posição. Mas a minha impressão é que se o jogo tivesse 0-0, seria como no segundo tempo, né? Tipo, mas isso me pega um pouco. Eu confesso pra vocês, tá? Então, fim da temporada, o time já tá meio tal, não vai chegar no outro, mas eu acho que isso nem combina com o Zubeldia, fora de campo. Sim. Quero dizer, né? É isso que eu quero dizer. Daqui a pouco a gente vai ter a coletiva, a gente vai ficar de olho aqui quando aparecer a galera para falar. Vocês mandem já as suas mensagens, venham com a gente, chamem parentes e amigos e vamos em frente. Ó, o Fer. A torcida de sofá do São Paulo que quer derrubar o Zubeldia quer F 3 pontinhos com o clube. 2025 sem poder gastar e esses Enzos querem o clube pagando multa, diz ele. É sobre as contratações. Mas, assim, eu entendo, eu estou a favor, sou o primeiro cara que é a favor de tudo isso, mas esse time precisa de fome para que a galera entenda o momento e tudo mais, que vai ser isso mesmo, que não vai ter grandes jogadores. Precisa de fome. Mas sem fome fica ruim. Mas eu acho que isso não... No ano que vem, você está falando? Sim, no ano que vem, exato. Isso eu acho que não tem como dissociar. Eu acho que o time tem um pouco essa característica, o técnico também, e acho que fome vai ter. E eu espero que tenha algumas outras alternativas também, né? De jogo, tá? Se alguns jogadores novos, o lateral esquerdo, para não precisar improvisar todo momento nessa posição, a volta dos volantes, embora... Estava até conversando, estava com o Plihal ao lado. É difícil você imaginar hoje o Luiz Gustavo fora do time do São Paulo. Sim. O Alisson já ajudou demais, né? Já muda demais. E acho que tem uma discussão aí, que é aquela questão da titularidade do Luciano, que hoje fez um jogo abaixo. Bem abaixo. Ele e o Igor Vinícius destoaram. Nossa. Não, o Igor Vinícius mais. Embora, para mim, esteja ficando cada vez mais claro que, diferentemente da ideia inicial, o Lucas do lado é infernal. É melhor do lado. Uhum. Ele rasga a defesa pelo lado. Você até citou da mudança do Milito no segundo tempo, a colocação do Alan Franco, o volante, para marcar o individual numa linha de 5 para sobrar o Júnior Alonso na sobra. Né? Mas aí o Igor Vinícius já não ajudava. Tal. Então o Lucas e o Ferreirinha, mais Alisson e o Gustavo, o André mais de último, né? Eles costuravam, o Rafinha não passava, o Igor Vinícius errava todas, o Luciano não participava. Então a participação do Lucas, sobretudo, mas também do Ferreirinha e dos dois volantes foi muito importante para aquele volume de jogo do primeiro tempo. E aí, tem uma questão. Quando o Lucas passa a ser mais marcado, aí já é o segundo tempo, o cara tá mais cansado, não sei o quê, tarará, ele some um pouco no jogo, e não dá nem pra reclamar que o cara sumiu, né? Porque o cara jogou bastante no primeiro tempo, deu passe pro segundo gol e tudo mais. Aí que pega, porque faltou algum outro jogador achar alguma coisa. Uhum. Algum outro jogador chamar o jogo. Uhum. Né? Não foi o Luciano, e aí não foi o Ferreirinha, não foi o... Cansou também, não foi o André, que é um último... E o Alisson cansou também. O Alisson vinha sendo... E quando entra o Marcos Antônio no lugar dele, cai. Cai isso não é uma crítica ao Marcos Antônio, não, vocês acham que é. Mas tem uma diferença de dinâmica de jogo com o Alisson em campo e com o Alisson fora de campo, que é de passe mais vertical, de passe em progressão. É muito diferente. Exato. Então, também é uma boa notícia saber que o cara tá voltando. Né? E aí entrou a molecada no fim. Tudo bem, no fim do jogo e tal... Tava todo mundo querendo, né? William Gomes. E não dá para reclamar, cara. É um jovem. Ainda teve uma pitada de... Né, porque o Ferreirinha assente entre o William Gomes. Mas aí o André também... Aí o William Gomes joga 3 minutos do lado do campo e depois ele joga como centroavante. Tá sendo treinado nessa posição, porque o Caleri não tá mais. Então, quando você não tem um centroavante, não tem mais Juan... Sim. Ele tá jogando de 9, muitas vezes nos treinos, se foi colocado, mas aí o ataque não era mais acionado praticamente. Sim, exatamente.
E tinha uma coisa que hoje a média de estatura do time era baixa, então o Rato, que normalmente vinha entrando bem, hoje não entrou bem. Né? E aí o volume no segundo tempo praticamente não existiu, né? E Elton Rão, vai abrir a boca para falar do William Gomes de 9? Toma vergonha. Cara, o que tem a falar do William Gomes? Ué. O William Gomes de 9 é uma alternativa, porque não tem outro centroavante no elenco. E aí, qual o problema? Não pode falar? É proibido? Entendi. Não, porque agora é o seguinte, o William Gomes entrou, estava sendo queimado, na visão da galera, mas entrou de 9, continua sendo queimado. Não, cara, depende da situação, né? Olha lá, queimou o moleque, você... Queimou o moleque, você acha que o cara faz de propósito? Pessoal, hoje eu vou queimar aqui o William Gomes, vocês são loucos. Gente, é o seguinte, ó, vocês, que a corneta dos jogadores que não jogam, aqueles jogadores ilusórios, todos os jogadores que vocês pedem, os caras jogam 5 partidas e vocês querem tirar. É o Marcos Antônio agora. Marcos Antônio tem quanto? Marcos Antônio, puta, monstro, por que não joga a porra do Marcos Antônio? Não sei o que, o caralho e tal. Jogou 5 partidas, não, volta o Alisson tem que jogar. Isso. Né? Pois é. O Ferreirinha, que nunca gostei, vem fazendo uma ótima temporada. Vai jogar o William Gomes no lugar de quem? Do Ferreirinha? Do Lucas? Não, né? Pois é. Então, é boa pergunta. O jogo do São Paulo. Para mim é uma partida que o São Paulo começa mal, evolui durante a primeira etapa, faz um bom primeiro tempo, mas no segundo tempo parece que faltou querer, né? Faltou esse ímpeto, né? Teve chances ali, não conseguiu aproveitá-las e no final, para mim, não entendo o porquê que o Zubeldia tirou praticamente os centroavantes e tirou as chances do São Paulo buscar a virada. Mas isso é um papo para Ricardo Senna e Raí Monteiro no fim de jogo da Arquibancada Tricolor. Pois é, galera, fim de jogo, 2-2, né? Quase que eu cravei um resultado aí, que eu chutei 1-1, né? Chutei 1-1 no nosso... Eu também. É verdade. E o Raí também. Nossa, não, Raí 0x0, não foi? Não, não é. Também. O Ilcinho mandou o 0x0. A gente chutou um empate, porque tava meio... Gente, a gente chuta empate, só pra galera entender, aproveitando que tem quase 2.000 pessoas, todo mundo quer que seu palpite vitória. Não! A gente acredita realmente que o time vai ter muita dificuldade como teve hoje. Queremos que ganhe todos. Pois é. Mas... E contra o Grêmio, eu já deixo meu palpite também o próximo jogo. 1x0 o Grêmio. Mas esse eu também acho complicado, porque fora de casa, o São Paulo, ainda com o Grêmio, é sempre muito complicado, né? E aí, esse jogo de hoje é aquilo que eu falava no pré-jogo, né? Dependendo de qual time do Atlético entrasse em campo, a gente poderia ter ou um Atlético um pouco mais desinteressado e tal, se poupando para Libertadores, vide a contusão do Zaratia, né? Que é lamentável para eles. E dependendo do time que fosse, o São Paulo poderia ter melhor sorte. É que os sentimentos divididos, mas uma frustração recorrente no ano todo do São Paulo, né, Raí? Tá meio complicado ver esse time com aquela sensação que poderia mostrar um pouquinho mais e deixar a desejar um pouco, né? Não sei se esse microfone vai chegar aí pra você, se não pega esse daqui, depois eu te ajeito esse outro. Bom, vamos lá, enquanto a gente ajeitar a casa aqui. Eu acho que foi um jogo que a gente pode dividir, né, muito claramente nos dois tempos. No segundo tempo o jogo caiu muito. Eu não tinha previamente, Senna e amigos que nos acompanham aí, quase 1.500 pessoas, eu não tinha previamente a expectativa de um grande jogo, tanto que eu até brinquei aqui a hora que eu cheguei, né? Você tá brincando com a minha roupa, tal, que eu tô com um look meio verão aqui hoje, tá meio frio no Morumbi. E aí eu falei, né, quem tiver vindo, traga a blusa, porque tá frio e o jogo vai ser ruim. E o jogo não foi ruim, né, o primeiro tempo foi bem legal, movimentado, com gols e tudo mais, bem acima do que eu imaginava. Quando o São Paulo sai atrás com 40 segundos de jogo, né, eu tava até revendo ali o lance, o Rafael chegou a pegar a bola ainda, achei que o chute do Hulk tinha ido direto na trave, não, o Rafael espalma pra trave, e aí no rebote o Paulinho faz 1-0. O que você imagina? Pô, o São Paulo não tá muito legal, né? Os últimos jogos do São Paulo têm sido ruins, na minha visão, até mesmo os que venceu. Contra o Atlético Paranaense não fez um bom jogo, contra o Bahia 3-0 fora de casa pra mim não fez um bom jogo, mas venceu. E o jogo contra o Bragantino terrível no último meio de semana, né? Então quando o Galo faz 1-0 com 40 segundos, o que você imagina? Pô, vai perder o jogo, cara. Não vai reagir, tá mal, os caras estão meio de férias, né? A Libertadores já estava quase garantida. Aliás, com esse ponto, São Paulo garantiu matematicamente o 6º lugar e com isso uma vaga na Libertadores da próxima temporada, ou na pré-Libertadores, que ao que tudo indica é o que o São Paulo vai jogar. Então era esse o desenho inicial. E aí o que vem depois disso é uma reação muito boa do São Paulo, eu pontuei aqui ao longo da transmissão. O time reagiu bem ao gol sofrido muito cedo, né? Subindo para pressionar no campo de ataque o Atlético, recuperando várias vezes a bola na saída do Galo. São Paulo somou no primeiro tempo, de cabeça aqui, umas 8 recuperações de bola na saída do Atlético. Isso gerou, por exemplo, a finalização do Luiz Gustavo, que defendeu o Everson, gerou uma outra finalização do André Silva, que pegou ali rente à rede, e outras ocasiões, né? Então,
tem aquela reação, você fala, pô, o time vai empatar o jogo, e aí vem o gol de cabeça do Paulinho num novo erro defensivo, né, um erro ali de bola parada, belo cruzamento do Hulk, o Paulinho apara e faz o 2-0. Você fala, pô, o time vinha bem, reagindo e tal, tem um 2-0 contra, vai ficar mais difícil de remar nesse sentido. E aí o que você vê é o time buscando, e com o mesmo sentido, né, de competitividade, de organização e de criação, do que quando o jogo estava 1-0, que foi praticamente o placar que o jogo se iniciou. E aí vem o gol contra do Fausto Vera, ainda no primeiro tempo o empate, numa bela jogada do Lucas lá na direita, e a presença de área importante do André, e mais bola na trave, né? Teve a bola na trave do André quando o jogo estava 2-1, teve a bola na trave do Lucas quando o jogo estava 2-2, então o fim do primeiro tempo ali, né, foi empolgante no sentido de que, pô, o time terminou muito bem, vamos ver como volta do intervalo. E o São Paulo voltou com um domínio da posse, um volume ofensivo, mas uma criatividade muito menor do que dentro da etapa inicial. As primeiras mudanças eu até gostei, né? Falei aqui sobre o Luciano e a manutenção dele no time, porque é um cara que pode decidir, mas aos 25 o cara não produz nada, você vai lá e tira, acho que o Zubeldia foi bem, reposiciona o Lucas, põe o Rato no jogo, que é um cara que tem uma boa bola parada, um bom cruzamento, pode acertar ali uma outra jogada, mas as mudanças que vieram na sequência, o Marcos Antônio também entrou nesse momento, né, na vaga do Alisson, cansado, natural, tá voltando de um período grande de inatividade, mas as mudanças que vêm depois disso não me agradaram muito, Senna. A entrada do William, primeiro na esquerda, depois virando um centroavante, quando veio para o jogo o Patrick e também o Michel Araújo, acho que o Zubeldia começou trabalhando muito bem, as outras mudanças não me agradaram tanto, mas o resultado, eu acho que foi talvez menos do que o São Paulo produziu para ter, né? O São Paulo produziu para ter uma vitória hoje aqui. Poderia ter vencido o jogo, principalmente pelo primeiro tempo. Segundo, um pouco menos. Mas mesmo nessa etapa final de criação, de menos criação, São Paulo teve mais volume, se ocupou mais do ataque, tentou mais que o Atlético. O Atlético tinha um 2-2, abraçou esse resultado, se fechou e conseguiu levar um pontinho para casa. Então, para mim, no cômputo geral, foi um bom jogo do São Paulo, melhor do que os últimos que o time fez, até que alguns que venceu, mas hoje acabou não conseguindo ter a competência, a felicidade, enfim, 2 bolas na trave, de vencer o jogo e vai com esse pontinho aí, fica com esse pontinho numa reta de final de campeonato que pro São Paulo já não vale mais muita coisa, vai ser o 6º colocado do Campeonato Brasileiro, tem uma vaga na Libertadores e agora depende do que o Botafogo vai produzir lá na final contra o Galo para ter ou não uma vaga direta. Pessoal, o São Paulo sofreu com seu algoz, né? Mas com muita vontade, o Guto e Raça, que esse time pelo menos não falta, né? Isso a gente não pode reclamar. Acho que só vou lembrar aí o jogo contra o Cuiabá, o 2-0 que perdeu recentemente, talvez a goleada contra o Vasco em São Januário, mas são poucos jogos pra eu lembrar que o São Paulo, cara, não buscou, não correu até o fim, né? São muito poucos jogos, e esse jogo de ontem mostrou aí, né, o São Paulo desatento, né, toma o gol logo no início, fala, porra, Atlético Mineiro tudo de novo, né, vai ser lá, a gente vai brigar que a gente é filho do Atlético Mineiro, né, mas não, São Paulo foi lá, brigou, lutou, tomou o segundo gol, aí, puta, 2-0, né, São Paulo ataca e nada, os caras vão lá, pá, gol, pimba, né, e o Rafael também, pelo amor de Deus, né, Rafael, pelo amor de Deus, Rafael. Mas tudo bem, não teve culpa, a gente brinca, podia ter mais sorte, né, sei lá, somente no primeiro gol, né, que eles palmam, até foi uma paulada do Hulk. O São Paulo continua, consegue um primeiro gol no cruzamento do Igor Vinícius, que foi a única coisa boa que ele fez, né, tá com muita dificuldade com a bola nos pés, piadinha do dia, e o zagueiro bota pra dentro, e depois aí o segundo gol com o lançamento do Lucas aqui no toque na medida para André Silva, esse aí, que fez mais um golzinho, né? Tomara aí que comece a ser opção. Acho que esse final do ano não veremos muito Caleri, não. É bom até para dar um tempo, ter que respirar, se recuperar e quem sabe voltar 100% para 2025. Ou 2025 terá o São Paulo no mínimo na pré-Libertadores, né? Notícia importante, 2 anos seguidos o São Paulo conseguindo, né, participar do torneio intercontinental. E bem, a gente torce agora para que seja de maneira direta, porém, contudo, entretanto e todavia, o Botafogo perdeu essa primeira posição para o Palmeiras, isso mesmo, empatando com vitória em casa. E o Palmeiras vencendo o Atlético Goianiense, o Palmeiras dando total pinta. E olha que o Palmeiras deu muito mole esse ano, mas dando total pinta que deve ser tricampeão brasileiro. Quer a gente gosta, que a gente não gosta, pra ser sincero, não tô nem aí. Quero mais é que o São Paulo vá para a Libertadores de qualquer jeito, de preferência de maneira direta. Então vamos torcer para ir pro Botafogo, mas como o Arnaldo falou, torcer pro Botafogo é difícil, amigo. Na hora legal, os caras, né, com um bom time, né, tá vendo super bem no brasileiro, com uma grande vantagem, a coisa, ó, né, se dissipou, né, e agora você fala, é impossível o Palmeiras campeão brasileiro. Tudo bem que o Botafogo e o Palmeiras vão ter um confronto direto, só que o Botafogo vai jogar fora de casa, e o Palmeiras não vai precisar, né, buscar a vitória, né, um empate mantém o Palmeiras na frente,
Vai ser um jogo aí tenso, né? E, bem, vamos ficar de olho aí nos próximos jogos do São Paulo, qual vai ser a mobilização. Muitos jogadores mobilizados, mas pelo menos assim, você vê Lucas, Luiz Gustavo, Alan Franco, assim, impecáveis, cara. Jogaram muito bem. Não vou falar mal do Rafinha, que na lateral esquerda não foi mal. Acho que talvez desde o Wellington uma das melhores ideias, né? Demora até demais pra isso. Foi uma boa ideia. Não comprometeu, mas também não faz mais do que pegou a bolinha, tocou, não passa no meio campo, fica dando suporte para a defesa. Na direita, o Igor Vinícius, um desastre, o Juan foi ok, né? E aí tem uma diferença aí, né, com o Luiz Gustavo, que é o Alisson, cara que toca para frente, muito mais participativo. Desculpa, Marcos Antônio, ok, mas não se compara com o Alisson. O cara tá muito bem encaixado, graças a Deus essa lesão, ao que parece, não tirou, né, a forma como ele joga, e foi muito bem até onde aguentou. E a expectativa é que ele fique mais em forma e volte 2025 200%. Mas é um cara que tem toque pra frente, é um cara que corre o campo inteiro. É totalmente diferente de Marcos Antônio, Santiago, Bobadilla, quem quer que seja, né? E o Gustavo cada vez mais titular de São Paulo. Acho que tem que ser pensado seriamente na negociação, torcer pra ele não se aposentar, porque ele fez uma boa temporada. Tudo bem que não foi um dos melhores jogos dele, mas foi bem no jogo também, coisa que o Luciano não foi. Acho que essa ideia de Luciano 10 aí discuti, já falei, é 880, é muito complicado, é muito assim, ó, e não dá, né? Então, se pensar uma opção para Luciano com a 10, você tem que ser segundo atacante, não o 10, né? E aí, por fim, o Lucas, né? André Silva, acho que foi uma boa contratação, tem que se pensar em utilizar mais esse jogador. Talvez até com 2 atacantes, sem o Luciano, André Silva e Caleri, por que não? E por fim o Ferreirinha também instável, inconstante, mas assim, cara, faz suas boas jogadas lá pela esquerda, cisca, dribla, incomoda, é um jogador diferenciado no elenco, porque é o cara que vai pra cima. Então, acho que tem que se louvar a busca pelo empate. Achei que é o que o Arnaldo falou, cara, o estádio ficou ensurdecido, todo mundo ficou, né? Porque tu sai de 2-0 no primeiro tempo até os 30 e você consegue empatar antes dos 50, que se eu não me engano foi o primeiro tempo. Pensa, pô, o segundo tempo vai pegar fogo, né? Deu uma mornada, mas assim, o São Paulo teve bola na trave e tudo mais. Aí o segundo tempo deu uma queda, porque o primeiro tempo foi insano, né? Então, não foi de todo ruim, claro que a gente esperava, e quem merecia a vitória, tá muito certo, o Raimundo Monteiro era o São Paulo, mas futebol não é só merecimento, né? Então, foi um empate, um pontinho, o São Paulo se garante matematicamente na pré-Libertadores da América. Agora vai jogar contra o Grêmio, jogo duríssimo, o Grêmio brigando lá embaixo, depois tem Juventude em casa e o Botafogo fora de casa. E o jogo do Botafogo veremos outras questões, né? Mas é isso, acho que o São Paulo fez o campeonato que conseguiu fazer, né? Na minha opinião, poderia ter sido ainda melhor, mas pecou em jogos que não poderia pecar. A gente não pode esquecer que foi o melhor campeonato nos últimos anos, sem sustos em nenhum momento aqui. Por mais que eu brincasse, o objetivo é 45. São Paulo passou por esse objetivo muito mais rápido. Eu acho que isso tem que ser motivo aí para se pensar para a temporada seguinte, né? Que pode ser melhorado, porque assim, tinha chance ainda de ter um campeonato ainda melhor, né? Mas não reclamo não. Eu acho que o São Paulo fez o papel digno, foi no detalhe, e isso também tem que ser estudado para que não aconteça ano que vem. No detalhe, saiu das competições de mata-mata. E é isso, gente. Eu acho que é um ano aí que, ok, pode ser melhor. Veremos agora como é que o São Paulo vai atuar no mercado da bola, né? Quem vai sair, quem vai ficar, fica claro quem vai sair, né? Galopo que não entra, Rodrigo Nestor que não entra. Também tá claro que o Zubodia deixou em entrevista também que vai usar os jogadores da base, tá preparando o William Gomes, o que não pode botar ele de 9, né? Mas aí vai ser uma discussão para outro vídeo. Acho que isso também tem que ser analisado. Eu sim que eu diga, né? Falou. E por mais que fale, não, porque foi uma situação, tirar o André Silva, cara, pra botar o William de 9. Essa que foi, acho que a grande pisada na bola, né? Tu matou qualquer chance do São Paulo a partir daí. E o Patrick Lança, que eu tanto critico, não achei que foi mal, não. Entrou legal. Foi bom também ver o Michel Araújo de volta. Então, assim, São Paulo tem opções, mas eu acho que é um elenco muito
com muitas opções e que o São Paulo vai se desfazer de muitas delas, porque precisa também de money e também contratar jogadores, né? Eu acho que tá claro que a lateral esquerda e a lateral direita precisam de jogadores que venham para vestir a camisa. Ah, não, você tem o Rafinha. Ok, mas o Rafinha tá quase 40 anos, ele deve se aposentar depois do Paulista. Você tem o Igor Vinícius. O Vinícius, cara, montanha-russa total. Entendeu? É 8,80. Muito mais para 8 do que para 80. Então, é difícil ter na temporada essas situações sem um meia, né? Um meia. Né? Não queremos um Ganso, um Almada. O São Paulo não tem bala na agulha, né? Eu tô falando um Ganso de antigamente, que jogou no São Paulo há quase 10 anos. Né? Mas um jogador que pelo menos seja constante, né? Então é isso, gente. Acho que é um jogo que deu para tirar suas conclusões, mas principalmente jogo que confirma o São Paulo na Libertadores 2 anos seguidos, há muitos anos que a gente não via isso acontecer. Espero que o São Paulo participe mais e mais, bem da Libertadores e também bem do Brasileiro. E também bem da Copa do Brasil e todos os torneios que possa participar. Né? Sempre buscando o título, sendo um dos candidatos ao título. Ainda que não seja o principal, mas esteja ali, ó. Cara, se demora, o São Paulo chega. Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. Se você quer ficar ligado nas últimas, nas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações. Se puder nesse vídeo, como eu sempre peço, deixe aquele likezão, tá ok? Saudações tricolores. Um ótimo domingo a todos e valeu!